Então, álgebra relacional. Tudo que é em banco de dados trabalha o tempo todo com matemática. Independente de aí a gente ver isso acontecer ou não, mas é o tempo todo matemática. Como assim? Ué, o mais simples é, você tem lá, where isso aqui maior que aquilo, diferente daquilo e maior que aquilo outro. Então você trabalha com expressões algébricas. E na manipulação do conjunto de dados, como a gente já comentou, já vem estudando, a gente trabalha com a matemática que envolve conjuntos, a matemática de conjuntos. E isso, os conjuntos correspondem ao que a gente chama de tabela. São conjuntos que colecionam dados com as suas características, a característica do aluno, a característica do curso, a característica da pessoa, do professor, etc. A álgebra relacional, ela vem para exatamente ajudar a gente a estar trabalhando com a linguagem SQL, que respeita todas as propriedades da álgebra, para manipular esses dados, para recuperar os dados, para interagir com os dados de maneira coerente. Aqui, sendo objetivo material, ele vai tratar operações que vocês já conhecem e que já estudaram provavelmente essas primeiras, união, intersecção, lá no ensino fundamental, brincando com conjuntos de, vamos lá pegar os animais, agora separa os mamíferos dos animais e cria um subconjunto, agora vamos separar os répteis também, olha aí, mas todos eles são animais. É isso em si, só que aí vocês evoluem então, no ensino médio também para trabalhar com manipulações de conjuntos mais complexas e operações também. Importante, para banco de dados, existem também algumas características que são específicas do banco, que eu falei são características, não propriedades de operações. União, ela é união na álgebra e trabalha com a união de banco. Pegando no primeiro exemplo que ele dá aqui, vamos imaginar que o conjunto A corresponda a um conjunto de tuplas de fornecedores do estado de São Paulo. Então, são fornecedores de alguma coisa que estão todos situados em São Paulo. O conjunto B corresponde ao conjunto de fornecedores que trabalham, que se envolvem com essa peça, a fabrica, ou que possuem, né? No texto é o conjunto de fornecedores da peça P1. Então, eles são os proprietários, eles fabricam e fornecem a peça P1. De repente, a empresa que a gente vai criar alguma coisa, vai trabalhar, eles vão precisar identificar, olha, eu quero saber quais são os fornecedores de São Paulo, mais perto aqui da gente, supondo, né, que nós estamos numa empresa X, porque a gente precisa da peça P1 para constituir lá o nosso manufatura, para a gente poder ter nosso produto final pronto e vender aí para o mercado. Então, de repente, eu estou falando, eu preciso agora saber quem é fornecedor de São Paulo que fabrica P1. Um processo aí está nessa representação aí, Vou unir todos os fornecedores de São Paulo que também são fornecedores da peça P1. Então, operação de união. A da intersecção, no conjunto, né, na manipulação dos elementos do conjunto, ele tem que estar nos dois. Então, eu tenho que estar pegando o fornecedor que é de São Paulo e também fornece a P1. Já diminui a quantidade resultante daquilo. Aqui tinha que ser de São Paulo e que tinha que produzir a peça P1. Mas se ele não for de São Paulo, mas produz a P1, então a gente vai separar essas duplas, fazendo a união. Aqui, não. Aqui ele tem que atender as duas situações. Ele tem que estar sem um fornecedor de São Paulo, fazer a intersecção, né? E também fabricante da peça P1. Reparem, a representação que o material está dando aqui é disso em expressão algébrica. Isso aqui é o que comanda o que a gente vai fazer também em banco? Sim. A diferença. A operação de diferença, ela também manipula, no exemplo, ele está dando dois conjuntos. Só que ela tem uma característica diferente das duas anteriores. A intersecção e a união, se você fizer a intersecção de A com B ou de B com A, ela vai produzir o mesmo resultado. Mesma coisa para a união. Se eu unir A com B ou B com A, ela produz o mesmo resultado. Diferente aqui. A operação de diferença, se eu fizer A diferença com B, ele produz um resultado. E se eu fizer B diferença com A, ele produz outro resultado. Isso é banco? Não. A gente está fazendo revisão de álgebra aqui. Então,
Nessa, antes da gente comentar a quarta operação, que é o produto cartesiano, importante. Se isso aqui é tudo igual da álgebra, então vocês já estudaram em algum momento, mas isso aqui não é da álgebra. Isso aqui é o quê? Uma característica para trabalhar com álgebra em banco de dados. O que é isso aí que a gente chama de compatibilidade de união? Eu preciso ter nos conjuntos que eu vou envolver na operação, seja união, intersecção ou diferença, esses conjuntos eles têm que ser compatíveis de união. O que isso quer dizer? Essa compatibilidade de união. Aqui, ó. Ou seja, ambas as relações, para a gente, nós estamos vendo o banco, relação é tabela, devem apresentar como esquema atributos que pertençam respectivamente aos mesmos domínios. O que é isso? Olha aqui, a gente está falando de fornecedor. Só que o critério de separação para formar cada um dos conjuntos aqui é onde situa, onde fica a sede, vamos supor. E aqui é o que ele produz. O que está compatível de união? A gente está falando dos mesmos fornecedores, que é lá da minha empresa, por exemplo. Aqui também, ó, nós estamos falando de fornecedores. Vamos imaginar que tivesse assim, ó, o conjunto A são dos fornecedores de São Paulo e o conjunto B é de quem passou em engenharia de software na UNB. Tá. E a gente vai fazer a intersecção do quê? Não tem intersecção. Por quê? Porque não são compatíveis união esses dois conjuntos A e B. Então, operação, união, intersecção e diferença para trabalhar com conjuntos provenientes de banco de dados, eles têm que ser compatíveis de união. Isso quer dizer, eles têm que ter uma estrutura nas tabelas que permitem essa compatibilidade. É como estabelecer uma FK, supondo, né, uma coisa estranha. Vou pegar a chave primária de aluno e vou colocar na disciplina, na turma, para parecer que é mais legal. Então, peguei a matrícula do aluno e pus na disciplina, na turma. Tá. Mas eu não vou colocar a matrícula dele lá. Eu vou ter meu aluno relacionado com a turma, mas sem ter a matrícula. Ah, entendi. E como você vai fazer isso? Não vai fazer. Por que não vai fazer? Porque não pode pôr matrícula na turma. Ah, então se não pode pôr matrícula, a turma não sabe quem são os alunos, é isso? É. Então tá, você tem uma turma que você não sabe quem é aluno da turma. Como dá para montar uma turma sem aluno? Não vai montar a turma. Então, no exemplo que eu quis dar é no radicalismo desse. Se eu não tiver compatibilidade de união, eu não consigo executar operações, seja de união, de intersecção ou de diferença, sobre os conjuntos envolvidos. O último dessas 4 básicas operações é o produto cartesiano. O cartesiano ele corresponde à operação que combina todos os elementos de A com elementos de B. Por isso que o resultado dessa operação ela gera um par ordenado, diferente da união e da intersecção, porque ela vai trabalhar o conjunto de elementos e vai resultar nesse conjunto de elementos. Lógico, né? Se eu falar assim, vamos tirar dos animais todos os mamíferos, provavelmente não vai pegar todos os animais. O que não é mamífero não vai participar do subconjunto dos mamíferos. Então, é uma operação que eu estou realizando em cima de um conjunto A que me resultou num conjunto B. Qual foi a operação que eu fiz? Uma operação de seleção e coloquei um critério no meu exemplo, que era todos os animais serem mamíferos, para gerar o conjunto B. Na situação cartesiano, não vai dar como resultado elementos. Ele vai gerar um par ordenado. O que quer dizer um par? Vai vir um elemento de A mais um elemento de B. E mais não é na operação de adição. Ele está combinando, por isso que ele gera um par. Vai ser um casado de um item daqui, de um elemento de A com um elemento de B. Gerando todas as combinações possíveis entre A e B. Então aqui eu vou ter todos os fornecedores de São Paulo combinados, repara, não está aqui peça P1, com todos os que produzem peças. E aí eu vou ter, então, todos os fornecedores que produzem peças combinado com todos os fornecedores que são de São Paulo. Então, produto cartesiano é exatamente a combinação de todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B, gerando todas as combinações possíveis.